Isabela sempre acreditou no poder do amor. Não o amor idealizado dos filmes, mas aquele que se constrói no dia a dia, com respeito, afeto e parceria. Quando conheceu Daniel, sentiu que finalmente havia encontrado alguém que entendia isso. Os dois pareciam se encaixar de um jeito natural, como se a vida tivesse conspirado para uni-los no momento certo. Daniel era gentil, presente, inteligente. Com ele, Isabela sentia que podia ser exatamente quem era, sem máscaras, sem defesas. O relacionamento evoluiu rápido, mas com solidez. Em poucos meses, estavam morando juntos em um apartamento arejado, cheio de plantas e livros, onde o silêncio era confortável e o riso era constante. Mas como toda história real, havia uma sombra. A irmã de Daniel, Mariana, nunca gostou de Isabela. Desde o início, Mariana deixava claro, mesmo sem palavras, que não aprovava a presença dela. Os olhares atravessados, os comentários sutis, o jeito como ignorava Isabela nos almoços de domingo. Tudo dizia: você não pertence a essa família. Isabela tentava não se importar. Sorria, fazia esforço para agradar, deixava para lá. Acreditava que com o tempo as coisas melhorariam, que bastava mostrar quem ela era de verdade para ser aceita. Estava enganada. O que Isabela não sabia, ainda, era que Mariana estava disposta a ir muito mais longe do que simples desfeitas. Ela não queria apenas afastá-la, queria destruir o que Daniel e Isabela haviam construído juntos. E nessa história, o amor precisaria ser mais forte do que a inveja, muito mais forte. A primeira vez que Isabela percebeu que havia algo errado foi num almoço de domingo. Era a terceira vez que ela visitava a casa dos pais de Daniel desde que começaram a namorar. Tinha preparado uma torta de frango com alho poró, receita da avó, e levado com carinho, querendo impressionar. Queria fazer parte, pertencer. Quando chegou, todos foram simpáticos. A mãe de Daniel a recebeu com um abraço caloroso. O pai fez piada sobre futebol. Os primos a cumprimentaram com risos e curiosidade. Mas Mariana, a irmã mais velha, a olhou apenas de relance e forçou um sorriso que parecia mais um ensaio para foto de RG. Durante o almoço, Isabela notou como Mariana sempre interrompia quando ela começava a falar. Se Isabela contava algo engraçado do trabalho, Mariana mudava de assunto. Se elogiava Daniel, Mariana suspirava alto. E quando alguém elogiou a torta, ela comentou: "Ah, torta de frango, super básica, né? Mas tá bom. Às vezes, o simples funciona." Daniel soltou um riso sem graça. Isabela sorriu e fingiu não se importar. Depois, na cozinha, enquanto ajudava a mãe de Daniel a lavar a louça, Mariana entrou, pegou um copo de água e disse sem olhar para ninguém: "O problema de relacionamentos rápidos assim é que ninguém se conhece de verdade. Mas enfim, cada um com suas escolhas." As palavras pairaram no ar como fumaça pesada. Isabela não respondeu. A sogra apenas olhou para baixo e continuou esfregando um prato. No caminho de volta para casa, Daniel segurou a mão dela no carro. "Desculpa pelo jeito da Mari. Ela é meio seca mesmo, mas não leva para o pessoal. Ela é assim com todo mundo." Isabela queria acreditar, queria achar que era exagero da sua parte, mas no fundo algo incomodava. Não era ser seca, era um incômodo velado, uma antipatia específica, uma rejeição silenciosa, e essa rejeição só cresceria. Com o passar dos meses, o relacionamento de Isabela e Daniel só se fortalecia. Eles aprenderam a dividir o silêncio, respeitar as manias um do outro, apoiar-se nas dificuldades. Planejavam viagens, falavam sobre o futuro e até começaram a procurar um apartamento maior. O amor era real, era presente. E talvez tenha sido exatamente isso que incomodou Mariana. A irmã, que até então havia se limitado a alfinetadas e silêncios ruidosos, começou a se fazer mais presente.
Ligava para Daniel quase todos os dias. Mandava mensagens tarde da noite, só para conversar um pouco, só para saber como você está. Só porque estou entediada. Daniel, carinhoso como sempre, não via maldade. Acreditava que Mariana estava apenas passando por uma fase difícil, uma separação recente, problemas no trabalho. Isabela, no início, também tentou não julgar, mas logo percebeu que havia mais. Certa noite, enquanto preparavam o jantar, juntos Daniel recebeu uma mensagem. Ele riu e mostrou o celular para Isabela. Olha isso, a Mari quer me apresentar uma amiga dela. Disse que é a cara do meu estilo. Isabela parou de mexer o molho. Como assim? Daniel deu de ombros. Ah, coisa da Mari. Deve ter esquecido que estou com você ou só quis brincar. Ela é meio sem noção às vezes. Mas Isabela sentiu um arrepio. Não era brincadeira, era provocação. Você vai responder? Claro que não, amor. Daniel guardou o celular e lhe deu um beijo na testa. Mas o mal-estar já tinha se instalado. Dias depois, Mariana apareceu de surpresa no trabalho de Daniel. Levara café, como nos velhos tempos, segundo ela. Isabela só soube disso à noite, por acaso, quando Daniel comentou por cima. Você falou de mim para ela? Perguntou, tentando soar casual. Claro! Disse que você estava trabalhando muito, que estávamos planejando uma viagem no feriado. Mas mesmo com essa resposta, a sensação de que Mariana estava testando os limites se tornava mais clara. No sábado seguinte, houve um churrasco na casa da família. Isabela hesitou em ir, mas Daniel insistiu. Disse que tudo ia melhorar, que Mariana só precisava de tempo. Eles chegaram juntos, de mãos dadas, e logo foram recebidos com sorrisos. Mas no meio da tarde, quando Isabela voltou da cozinha, viu Mariana conversando com uma mulher que não conhecia, alta, elegante, com um sorriso exagerado. Assim que se aproximou, ouviu Mariana dizendo, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Esse aqui é o Daniel, meu irmão. Ele é incrível. Solteiro, acredita? A mulher riu e lançou um olhar direto para Daniel. Isabela parou. Daniel, visivelmente constrangido, respondeu. Na verdade, não estou solteiro. Estou com a Isabela há mais de um ano. Mariana fingiu surpresa. Ai, desculpa. É verdade. Que cabeça a minha... Mas o sorriso nos lábios desmentia o tom. Naquela noite, no carro, Isabela ficou em silêncio por vários minutos. Você ainda acha que ela não tem nada contra mim? Daniel passou a mão no rosto, cansado. Eu não sei mais. Talvez eu tenha me enganado, talvez você tenha razão. Foi a primeira vez que ele admitiu o que ela já sabia e o que estava apenas começando. Depois do episódio no churrasco, algo se partiu entre Isabela e Daniel. Não o amor, mas a leveza. A confiança ainda existia, mas agora vinha acompanhada de perguntas silenciosas, de olhares que buscavam mais do que diziam. Isabela começou a se sentir desconfortável até dentro da própria casa. Mariana havia plantado uma semente que, mesmo sem raiz firme, lançava sombra. Na semana seguinte, Daniel ficou mais calado. Ele não falava de Mariana, mas também não a criticava. Isabela entendia que, para ele, era difícil enxergar a irmã como alguém capaz de agir com maldade. Mas também sabia que, em silêncio, Mariana ganhava espaço. Num domingo chuvoso, enquanto assistiam a um filme no sofá, Daniel recebeu uma ligação. Levantou-se e foi para o quarto. Isabela não ouviu o que ele disse, mas reconheceu o tom, abafado de alguém tentando evitar conflito. Minutos depois, ele voltou com um suspiro. A Mari tá mal de novo. Diz que se sente sozinha, que ninguém da família entende ela. Isabela apenas assentiu, sem dizer nada. Pediu para vir aqui amanhã. Disse que queria conversar comigo. Com você? Perguntou, com um cuidado afiado. Só com você? Daniel hesitou. Disse que precisava de um tempo para desabafar, que você poderia se sentir desconfortável.
Isabela sentiu a ferida se abrir mais um pouco. Ela quer que você fique entre nós dois, e você está deixando. Não é isso, disse já impaciente. Ela é minha irmã, Isa. Eu não posso simplesmente ignorar. E eu sou sua companheira. Estou aqui com você todos os dias e estou sendo desrespeitada há meses. Daniel não respondeu. Naquela noite, dormiram de costas um para o outro. No dia seguinte, Mariana apareceu à tarde. Isabela decidiu sair antes de ela chegar. Caminhou sem rumo por horas, tentando esfriar o peito. Quando voltou, encontrou Daniel sozinho, olhando para o vazio. Ela te disse algo? Perguntou. Ele demorou para responder. Disse que você não é quem parece ser, que te viu conversando com um ex num café dias atrás. Isabela o encarou incrédula. Você acredita nisso? Daniel não respondeu de imediato. Eu não sei o que pensar. Foi a primeira vez que ela viu nos olhos dele a dúvida, e foi também quando sentiu o chão balançar de verdade. Depois daquela noite, Isabela percebeu que havia algo que doía mais do que ser atacada. Era ser colocada em dúvida por quem se ama. A maneira como Daniel hesitara, a forma como sua confiança oscilara por uma mentira maldosa, a deixaram em pedaços. Não porque ela tivesse algo a esconder, mas porque naquele instante ela soube que Mariana havia conseguido exatamente o que queria: abalar a base da relação. Os dias seguintes foram silenciosos. Daniel tentava agir normalmente, mas Isabela se afastava aos poucos. Estava exausta de tentar provar quem era. Já não havia espaço para leveza, apenas para o peso constante de precisar se justificar. A casa, antes acolhedora, tornara-se um ambiente frio. O cheiro do café parecia mais amargo. As plantas no canto da sala pareciam murchas e até as risadas espontâneas tinham desaparecido. Ela sentia que havia deixado de ser parceira e se tornado uma suspeita. E não havia como viver assim. Em uma tarde cinzenta, Isabela caminhou até a janela da sala e ficou ali por um longo tempo, observando a cidade sem realmente enxergar. Então, sem raiva, mas com muita clareza, decidiu que precisava ir embora. Não por fraqueza, mas por sanidade. Ela começou a arrumar suas coisas com calma, dobrando roupas, separando livros, embalando memórias com cuidado. Não queria partir em meio ao caos, mas com dignidade. Sabia que aquele não era mais o lugar onde poderia florescer. Daniel tentou impedi-la, com palavras confusas e olhos cansados, mas ela não estava disposta a continuar sendo sombra dentro da própria história. A decisão estava tomada, sem drama, sem gritos, sem lágrimas escandalosas. Era apenas o fim de algo que havia deixado de ser inteiro. A mudança aconteceu de forma discreta, quase silenciosa, como se a própria vida tivesse decidido virar a página junto com Isabela. Ela deixou para trás o apartamento, os quadros na parede, a poltrona onde tantas conversas tinham acontecido. E com eles, também se despediu das feridas abertas pela convivência com Mariana e do vazio que se instaurou entre ela e Daniel. Escolheu uma cidade a algumas horas de distância, não grande demais, mas cheia de possibilidades. Queria recomeçar em um lugar onde ninguém a olhasse com desconfiança, onde não precisasse se explicar o tempo todo, onde pudesse respirar com leveza outra vez. Era um desejo simples: paz. Nos primeiros dias, tudo era novo e estranho. A rua onde passou a viver tinha árvores altas e vizinhos discretos. O prédio era antigo, mas charmoso, com janelas largas e muita luz natural. Isabela investiu tempo em transformar aquele novo espaço em lar, escolhendo as cores com cuidado, espalhando pequenas coisas que a faziam lembrar de quem era antes de tudo. Logo, inscreveu-se em processos seletivos, atualizou o currículo,
enviou portfólios, enfrentou entrevistas com o coração ainda frágil, mas determinado. Sentia medo, sim, mas não deixava que o medo fosse maior do que o desejo de seguir adiante. A resposta positiva veio de uma empresa que ela admirava desde a época da faculdade. Era uma oportunidade única, uma vaga numa equipe criativa, com um ambiente acolhedor e uma liderança feminina inspiradora. A proposta de trabalho era melhor do que ela ousava imaginar. Sentiu que, depois de tanto desgaste, o universo finalmente lhe estendia a mão. Aos poucos, a vida foi tomando outra forma. O trabalho a motivava. Os dias passaram a ter propósito, e o brilho que ela pensava ter perdido começou a reaparecer no reflexo do espelho. Não havia mais tensão, apenas construção. Não havia mais medo, apenas recomeço. O nome de Mariana já não era mais mencionado. O passado, embora presente em lembranças, havia deixado de doer com a mesma intensidade. Isabela não esquecia o que viveu, mas agora conseguia olhar para aquilo com a distância de quem aprendeu, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha vencido. Não sobre alguém, mas sobre tudo aquilo que tentara derrubá-la. As notícias chegaram a Mariana como sussurros. Um comentário casual da mãe, uma publicação no LinkedIn que alguém compartilhou no grupo da família, uma amiga em comum que mencionou, sem perceber, que Isabela agora estava trabalhando em uma empresa renomada, com um cargo de prestígio e reconhecimento crescente. No início, Mariana não reagiu, fez questão de parecer indiferente, mas por dentro, algo queimava. A ideia de que Isabela havia partido por escolha própria, reconstruído a vida em silêncio e ainda conquistado tudo aquilo que ela, com tanto esforço, tentara sabotar, era simplesmente insuportável. Mariana dizia a si mesma que não se importava, que Daniel merecia alguém mais à altura, que Isabela era apenas uma fase. Mas com o tempo, percebeu que suas tentativas de controle não haviam causado o estrago que imaginava. Muito pelo contrário. Isabela parecia ter florescido longe de sua influência. Daniel, agora mais distante da irmã, pouco falava sobre a ex-namorada. Quando mencionava, era com uma leveza que deixava claro. Ele a respeitava. Talvez ainda a amasse. E isso, para Mariana, era mais uma ferida. Ela tentou retomar a rotina como antes, mantendo a imagem de mulher segura, dona de si, sempre opinando sobre a vida dos outros. Mas a sombra de Isabela permanecia. Não porque estivesse presente fisicamente, mas porque havia vencido de um jeito que Mariana não esperava. Sem confronto, sem briga, sem precisar provar nada. A inveja tomou a forma de silêncio. E esse silêncio, mais do que qualquer discussão, era o que mais a corroía. Os dias corriam tranquilos na nova vida de Isabela. Havia construído uma rotina que lhe trazia orgulho, trabalho, independência, amizades novas e, acima de tudo, uma paz que jamais imaginara sentir depois de tudo que viveu. Estava feliz. Não era uma felicidade de explosões, mas de consistência, de quem havia se escolhido todos os dias, mesmo quando doeu. Foi numa tarde comum, depois de uma reunião produtiva, que ela o viu. Daniel, parado diante da porta de vidro da empresa, com o olhar inseguro de quem carrega tanto arrependimento quanto saudade. Ele havia demorado, sim, mas não estava ali por impulso. Levou tempo para entender tudo o que permitiu que acontecesse. Levou tempo para perceber que, ao tentar proteger todos, acabou não protegendo quem mais importava. Isabela se aproximou devagar, sem raiva, mas com firmeza. Ele não disse nada de imediato, apenas a olhou, como se quisesse pedir perdão, com o olhar antes mesmo das palavras. Daniel contou que não a procurou antes porque achou que ela não o queria mais por perto, que havia sido covarde, sim, que não soube ser o homem que ela precisava, mas que nunca deixou de amá-la.
E que agora, depois de entender tudo com a clareza que a distância traz, só queria ter a chance de vê-la bem, de vê-la feliz, mesmo que fosse longe dele. Isabela ouviu em silêncio. Não havia mágoa em seu peito, apenas maturidade. Ela sorriu, e aquele sorriso era cheio de coisas não ditas. Dor, saudade, crescimento, força. Não prometeu nada. Nem precisava, porque a verdadeira vitória ela já tinha conquistado, sua liberdade emocional, seu valor e, pela primeira vez, Daniel a viu por completo, sem dúvidas, sem interferências, apenas ela inteira. Talvez você já tenha vivido algo parecido, talvez alguém tenha tentado diminuir sua luz, colocar dúvidas sobre quem você é, fazer você se sentir menor do que realmente é. Talvez você tenha chorado calada, engolido palavras, perdido forças tentando provar seu valor. Mas assim como Isabela, você pode escolher recomeçar. Você pode se afastar do que te sufoca e construir, tijolo por tijolo, uma nova versão da sua vida. Aquela onde você é a protagonista, onde sua paz vale mais do que agradar quem nunca vai reconhecer seu brilho. E se alguém um dia voltar procurando o que deixou para trás, que encontre você mais forte, mais inteira e, acima de tudo, em paz. Se essa história falou com o seu coração, compartilhe. Comente se você também acredita no poder dos recomeços. E lembre-se sempre, você não precisa provar nada para quem escolhe não enxergar. Seu valor é inegociável.